Em ciências hoje, nós teremos uma pequena revisão aqui de alguns assuntos que vocês viram. Então, a gente vai começar a revisão hoje. Vocês terão aí um trabalhinho de ciência para realizar, que eu vou passar e explicar bem direitinho para vocês, certo? E próxima semana a gente dá continuidade à nossa aula, à nossa revisão, e eu quero ver o resultado da experiência de cada um. E hoje nós vamos começar a revisão falando sobre um pouquinho sobre a invenção do microscópio. Então, nós temos aqui a imagem de um dos primeiros microscópios, como era o primeiro microscópio. Nós temos um microscópio óptico aqui e um microscópio eletrônico. Então, nós temos esses três tipos de microscópio aqui, só que está faltando um aí, que é o que quando a gente pode comprar em qualquer livraria, e é um microscópio simples, mas eu vou mostrar para vocês já já. Os microscópios, eles são instrumentos utilizados para ampliar a imagem de estrutura muito pequena, como micro-organismos, partículas de solo, estrutura de organismos, materiais. Então, a gente pode estar pegando aí uma folha e estar fazendo o estudo dela a partir do microscópio. A gente pode pegar uma lupa, que é um microscópio simples, a gente pode estar observando com ela, a gente pode pegar essa folha, levar para um laboratório, estar fazendo a pesquisa nela para ver como são as células, quem não sabe. A gente pode estar estudando várias coisas aí, por exemplo, da folha. Estou dando o exemplo da folha porque é um dos exemplos que nós temos aí em atividade. Da cebola também a gente pode estar fazendo. Então, se eu pego uma cebola, não tem aquela partezinha, aquela pelezinha bem fininha da cebola? Então, quando eu tiro ela da cebola, no momento que eu tiro, ela tá ali de um jeito. E com o passarzinho, deixar 10 minutos, quando eu vou observar, ela já tem mudado. Então, a gente só consegue ver essa mudança a partir do microscópio, porque ele é um instrumento que ele amplia as imagens de estrutura bem pequenas. Então, tem certas coisas que a olho nu a gente não consegue ver. A gente só consegue quando a gente tem aí uma lupa ou um microscópio. Agora, amor. Um microscópio de luz, que é chamado microscópio óptico, ele pode ser simples ou composto. Sendo que um microscópio simples, ele possui apenas uma lente e ele fornece uma imagem moderadamente aumentada do objeto que está sendo estudado. E o microscópio composto, não, ele consiste em um conjunto de lentes, ele tem 3 lentes, aqui, ele tem 3 lentes. Então, enquanto o microscópio simples, ele só tem um, que é o que nós chamamos de lupa, ele só tem uma lente. O microscópio composto, ele tem a partir de 3 lentes para a gente estar conseguindo ver as imagens aí aumentadas. Então, ele consiste, o microscópio composto, ele consiste de um conjunto de lentes que são capazes de fornecer um aumento muito maior. Então, se você pega a imagem de uma lupa, a olho nu, você olha a olho nu, vê com a lupa e vê com o microscópio, então vocês terão aí 3 tipos de visão diferentes. A lupa, que também pode ser chamada de lente de aumento, é um instrumento óptico mais simples que nós temos para realizar observações. Eu me lembro que Davi, do 4º ano B, ele tem ele levou até para a escola um dia, não foi, Davi? Ele levou a lupa, ele estava observando lá umas coisas, até ele derrubou, ficou chorando, porque caiu a lupa com medo de quebrar. Porque essa lente ela é muito grossa, então ela dá ali um aumento da imagem. Ela é uma lente simples, então para fazer uma pesquisas rápidas, assim, que você quer no momento. Só não tem como você estar observando ali células do sangue, células da cebola, células ali de uma folha. Então, com a lupa você não vai conseguir ver, mas você vai conseguir ver já mais algumas coisas detalhadas. Já enquanto isso, o microscópio composto, ele é um verdadeiro sistema. Ele já conta com 2 diferenciadas lentes convergentes. Então, ó, ele tem 3 aqui. Então, cada uma dessas lentes aqui, ele vai dando um aumento maior. Uma delas é a mesma da lupa, por isso podemos dizer que esse equipamento consiste na junção de uma lupa
e de outra lente convergente. Então, quando ela tem uma lente simples e mais duas lentes convergentes, onde a chance de aumento dela vai ser maior e mais precisa. Então, quando a gente pega uma folha, por exemplo, para observar, olha só, a gente vai observar aqui a olho nu. Observação a olho nu de uma folha. Então, a folha que você pega aí de um pé de castanhola, no meio da rua, você pega, ela tá assim, a olho nu você consegue ver ela assim, cheia de bolinha, cheia de sujeira, vamos dizer assim. Mas você quer saber que sujeira é essa? Aí você tem uma lupa. Então, você, quando coloca a lupa sobre ela, você vai obter essa imagem aqui, ó. Tá? Então, você com a lupa já vai observar com um pouquinho mais de detalhe aquela folha. Então, você vai ver essas bolinhas marrons aqui minúsculas, a olho nu. Já com a lupa, você verá ela mais de perto, já vai ver ela maior, já vai ver ela com mais alguns detalhes. E se você quiser ver a célula dessa folha aqui, você vai conseguir só observando pelo microscópio. Então, essa aqui é a mesma folha. Então, quando a gente está vendo ela a olho nu, quando nós vemos ela, a mesma folha, mas a gente está vendo com a lupa, e essa mesma folha quando nós olhamos ela pelo microscópio. Então, a gente vê aqui as suas células. E falando em células, lembramos que todos os seres vivos, eles são formados por células. Então, é um ser vivo, ele é formado por célula, tá? Então, você tem que prestar... Eita, sono, amor. Então, você tem que prestar atenção nisso. Todo ser vivo é formado por célula. E toda célula vem de outra célula. Então, uma célula vai formando outra, elas vão se formando e vão se juntando, tá? A célula é viva, ela cresce e realiza diversas funções que mantêm a vida. Então, nós temos as células aí que cada um vai ter sua função importante no nosso organismo para estar mantendo aí a nossa vida. E a célula é uma unidade da vida. Então, a gente precisa da célula para a gente poder estar constituindo o nosso organismo e a gente estar se mantendo vivo. Todo organismo ele é formado por células, sejam eles grandes ou minúsculos. Eles precisam de alimentos para se manter. Então, vocês lembram que nós estudamos sobre isso? Quando nós falamos de células unicelulares, pluricelulares, bem lá no comecinho do capítulo, não está no capítulo 2, onde nós vimos que todas as células todos os seres vivos são formados por célula, que uma pequena estrutura envolvida de uma membrana preenchida por um líquido viscoso. Nós vimos aí que ela é capaz de produzir, obter energia e desempenhar atividades necessárias para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência dela, e que ela se reproduz, tá? Então, todo organismo é formado por célula. Ela é uma pequena estrutura envolvida por membrana, onde dentro dessa membrana tem um líquido viscoso. Ela é capaz de produzir ou obter energia para desempenhar as suas atividades necessárias, e ela se reproduz. E falando nisso ainda, continuando em células, nós temos as dos seres unicelulares, como as bactérias, que são constituídas de uma única célula, e elas desempenham todas as funções do organismo, e dos pluricelulares. Então, dos unicelulares, são formados por uma única célula, então as bactérias, protozoários, algas, fungos, leveduras. Então, esses seres vivos aqui são seres unicelulares, porque eles contêm apenas uma única célula. Já os pluricelulares são formados por mais de uma célula. Uma avenca, por exemplo, formada por milhões de células, organizada de uma forma de estrutura diferente. Então, nós temos plantas, animais, algas, fungos, como cogumelo.
eles são seres pluricelulares, ou seja, eles são formados por muitas, milhares de células. E, mudando um pouquinho aqui, a gente vai falar aqui de um vírus, que é o vírus da gripe, para a gente também estar prestando atenção, gente, agora nesse momento que está esfriando, para a gente estar tendo cuidado. Então, nós temos aí, nós estamos com o vírus aí batendo na porta aí, andando pela nossa rua, pelas nossas ruas, que é o vírus da Covid, mas também tem o vírus da gripe, gente, que você também tem que ter cuidado, tá? Porque uma gripe mal cuidada, ela pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Então, a gente precisa falar da Covid, sim, mas a gente também precisa falar da gripe, que é algo que nos meses de junho e julho, quando está bem frio, começa a esfriar, começa a chuviscar. Então, a gente tem o costume, tem o hábito de quê? O costume não, tem o hábito de se isolar dentro de casa, de estar com tudo trancado, estar com tudo fechado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o que é a gripe? Ela é uma infecção aguda no sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Então, a gripe também, gente, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uns cuidados aí para a gente estar... Volta cá, meu amor. Então, a gente tem que estar tendo cuidado aí para não estar adoecendo. E quais os principais sintomas da gripe? Então, quem está com gripe, eu vou mostrar depois a diferença da gripe e do resfriado, que eles têm aí a diferença. Quem está com gripe tem febre, dor na garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça. Então, quem está com a gripe mesmo tem todos esses sintomas. E a pessoa com dor no corpo, dor na cabeça, já fica aí bem, vamos dizer assim, moroxoxô, né? Com febre, então a pessoa está bastante aí doente e precisa de quê? De repouso. Você precisa estar em repouso, tomando bastante líquido, tá? Ah, vou tomar a vitamina C que eu tô com gripe. Não, a vitamina C ela não vai curar a sua gripe. A vitamina C, ela é para combater o vírus da gripe para você não pegar. É igual quando a gente estava falando semana passada sobre vacinas. Então, você toma a vacina antes para você não adoecer. Tá com a doença, não adianta mais tomar a vacina, né? Como a gente viu, a gente conversando com a enfermeira semana passada, ela contando que quando a gente está com o vírus, já está doente, não precisa mais tomar a vacina, porque ali o corpo da gente ele vai começar a preparar os anticorpos para expulsar aquele vírus. Então, a vacina é para que a gente evite adoecer. Adoeceu, a vacina não vai curar. Vacina é para prevenir, ela não é cura, tá? E como se prevenir a gripe, gente? Evitar o contato próximo às pessoas que apresentam sinais ou sintomas de gripe. Então, se eu estou conversando com alguém que ele está gripado, está espirrando muito, então eu tenho que estar com um certo distanciamento, eu tenho que estar distante dele, para que quando ele espirre, ele não venha aquelas gotículas de saliva, ela não venha para perto de mim e eu não venha ser contaminada com o vírus da gripe. A gente tem que estar lavando as mãos frequentemente com água e sabão. E se não tiver água e sabão, usar o álcool em gel. Então, o álcool em gel também serve para a gente estar prevenindo aí da gripe. Evite estar tocando na boca, nos olhos, no nariz. Então, tá retinho, espirrando aí, passando sempre a mão, né? Aí você esquece, fica passando a mão, aí pega na outra mão, aí pega na mão do coleguinha. Aí o coleguinha esquece que você tá gripado, pega na sua mão, passa a mão no rosto, passa a mão na boca, passa a mão no olho. Então, começa ali a transmissão desse vírus. Então, você tá espirrando, pega um lencinho, bota o antebraço. Às vezes, quando eu vou espirrar, eu faço assim com a roupa. Eu faço tipo uma máscara com a roupa. Por quê? Porque ali, aquele vírus, se eu tiver com algum vírus, ele não vai
se propagar e não vai se espalhar para as outras pessoas. Então, a gente tem que estar mantendo um ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas. Portas nem tanto, né, gente? Mas é uma janela aberta, você deixar estar entrando vento na sua casa. É muito costume também nesse tempo frio, porque a gente começa a deixar as portas fechadas, começa a aparecer o mofo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que estar prestando atenção aí para não estar acontecendo isso na nossa casa, tá? E eu vou só pegar aqui. Quando a gente quer saber aquilo, a diferença de gripe e resfriado, como eu falei para vocês antes, né? Então, nós temos aqui a diferença de gripe ou resfriado. Alguns sintomas comuns. A gripe, ela tem febre alta, calafrios, dores musculares, tosse, dor na garganta, queda do estado geral da saúde. Então, você não fica, você está ali enjoado, você não está com fome, você fica sem fome, você não quer comer. Até um copo d'água para você beber, você acha ruim. Já o resfriado, você tem a tosse, tem na gripe, tem no resfriado. Mas tem a congestão nasal, ou seja, o nariz começa a ficar entupido, você começa a falar trocando o E pelo B, então o nariz fica entupido, você não consegue falar direito. Então tem a coriza, aquele, você fica... Porque fica escorrendo aquela água, não é bem o catarro, é aquela água que fica escorrendo do seu nariz. Você fica com dor no corpo também e dor leve na garganta. Não tanto quanto a gripe, mas você fica com a dorzinha na garganta também. Então, a gripe e o resfriado, eles também têm tosse, tem dor no corpo e tem uma dor leve na garganta. Sendo que na gripe, a dor na garganta ela é maior. E no resfriado tem a congestão nasal e a coriza. Você fica com o nariz escorrendo. Então, ali não é uma gripe, é um resfriado. Uma gripe, ela já é um resfriado mais forte. Então, você vai ficar com mais dor no corpo. Você mal consegue falar que você está com sua garganta doendo, tá? E vamos prestar atenção aqui, gente, nos combinados da atividade, para a gente estar realizando ela. Lembrando, gente, ouça a explicação da atividade direitinho. Quando tiver alguma dúvida, você me pergunta pelo WhatsApp, eu vou responder. A gente tem 30 minutos para realizar ela, porque nós vamos ter que passar um pouquinho aqui do tempo por conta da aula que começou aí depois da aula de inglês, então a gente tem um tempo mais reduzido. Faltando 5 minutos, como sempre, eu aviso no grupo, a gente está voltando, a gente tá entrando aqui, não vai entrar agora. Deixa o grupo para perguntas relacionadas às atividades, tá? E no final da aula, eu envio os slides, envio o link, tudo da correção, da atividade, toda lá no grupo, tá? Então, vamos prestar atenção aqui na explicação da atividade para a gente estar fazendo, tá? Aqui. Então, a atividade vai ser na página 274 e 275, tá, meus amores? 274, 275. Vamos lá? Então, na página 274, você vai observar essa imagem e vai responder. O vaso com água pode ser considerado um tipo de lente e por quê? Ela aumentou a imagem? Ela diminuiu? Houve alguma mudança? Houve alguma coisa aí diferente? Então, você vai observar isso aí e vai estar respondendo essa atividade. No número 2, todas as imagens a seguir são de um micro-organismo que ataca plantas, causando doenças chamadas ferrugem. Que instrumento de observação foi usado em cada caso? Aí você vai dizer se aqui foi a olho nu, microscópio ou lupa. Do mesmo jeito, essa aqui se foi a olho nu, microscópio ou lupa. E essa outra aqui também, microscópio, olho nu ou lupa. E em alguma imagem mostra célula, se mostrar, aí você irá marcar, você fará um círculo. Então, você fará um círculo ou nesta, ou nesta, ou nesta. Aqui que estiver marcando, aí estiver mostrando as células da folha.
Em seguida, você vai para a página 275, onde você vai para a terceira questão. As afirmações abaixo estão incorretas. Reescreva as frases fazendo correções necessárias. Então, a letra A, a letra B, a letra C, a informação está incorreta e você vai escrever ela corretamente. As células não têm vida. Então, você vai colocar aqui a resposta correta. Qual é a frase correta? Somente organismos pequenos são formados por células. Então, prestou atenção na atividade, na explicação, você responde essa aqui fácil e fácil. As células não precisam de alimento. Aí você vai reescrever a frase. Ô, tia, posso colocar só... Não, você vai reescrever. Se, por exemplo, a célula tem vida, então você vai reescrever. As células são estruturas vivas, ou as células têm vida. Somente organismos pequenos são formados por células. Todos os seres vivos, e assim você vai respondendo, tá? No número 4, você vai observar a tirinha a seguir e depois responder as questões. Tá? Observa aqui a tirinha e responde. Por que a menina de roupa amarela, esta aqui, ela ficou doente? Então, você vai responder aqui o que foi que aconteceu para ela ficar doente. Qual tipo de micro-organismo que causa a gripe? É vírus, é bactéria? E como a menina do primeiro quadrinho poderia ter evitado a transmissão da gripe para sua colega? Então, como é que ela poderia ter evitado essa transmissão da gripe? Certo? Então, vamos fazer agora a nossa atividade. Vocês terão 30 minutos para realizar ela, tá? Pegue aí o livro, pegue lápis, pegue borracha e responda a página 274 e 275. Beleza? Vamos lá, morecos?